Vai lá, pode... Vamos fazer a leitura aqui da questão. Para permitir, né? Eu vou ler aqui, professor. Para permitir a ingerência do Poder Legislativo na escolha dos titulares dos cargos que integram os órgãos de cúpula de determinadas autarquias especiais, foi aprovado a Lei Federal número XX. De acordo com esse diploma normativo, o Senado deveria aprovar previamente a escolha desses agentes que seria realizado pelo Presidente da República. A Lei XX é... Contigo, professor. Gabarito letra A. Constitucional. Constitucional. Tá? E se o Rodolfo puder jogar para a gente aí, essa recomendação está na própria Constituição, artigo 52, Rodolfo. O artigo 52, Luiz, ele vai trazer para a gente 15 incisos, são as 15 atribuições conferidas ao Senado Federal. O inciso 3º e o inciso 4º... Artigo 52... 52... buscar, eu acho que é Ctrl F. Ctrl F. A gente não está muito mal na informática, não. Isso, você tem que escrever 52. Mas bota artigo, art. Coloca como eu faço ART.52, espaço 52. Bota o ponto. Põe o ponto. Não, ponto depois do 52. Isso. Art, ponto, espaço 52. 52, ponto de novo. Isso aí. Aí desce aqui no inciso 3º. Olha aqui, ó. Nesse inciso 3º, a gente encontra uma atribuição do Senado, que é o aprovar previamente, após a arguição pública, isso por voto secreto, a escolha de várias autoridades são apresentadas aqui, Luiz. Tá? E esse nosso inciso 3º, ele discrimina claramente aquela chamada teoria dos freios e contrapesos, check and balances. Vou te dar um exemplo rapidamente. Esse ano, o presidente vai ter que indicar um novo PGR. E o presidente da República faz essa indicação dentre os membros integrantes da carreira do Ministério Público da União. Esse indivíduo indicado pelo presidente, ele vai ter que encarar uma arguição pública do Senado Federal, a sabatina, que a gente costuma chamar de sabatina. Essa sabatina, a Comissão de Constituição e de Justiça faz questionamentos jurídicos, relatório ou favorável ou desfavorável à aprovação, que vai ser remetido ao plenário do Senado. O quórum de aprovação é... Maioria absoluta do Senado. Absoluta. Da maioria absoluta. Então 41. 41. Porque a maioria absoluta... Não, 43. Que é 41. É 81, né? 81 total, 40,5, metade, número inteiro, 41. 41 votos, a aprovação. E não é só o PGR. Esse nosso inciso 3º, ele discrimina vários. Magistrados, nos casos previstos, estabelecidos nesta Constituição, os ministros do Tribunal de Contas da União, aqueles que são indicados pelo presidente, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, o PGR, que nós apresentamos, e a linha F diz pra gente, titulares de outros cargos que a lei determinar. E aí a nossa questão foi muito simples, porque diz aqui, é a linha F, né? A linha F, né? Essa lista, ela é uma lista exemplificativa. Aqui no nosso inciso 3º, nós não temos todos aqueles que passarão pela aprovação. Não é o rol taxativo, não né? é. E aí, percebendo que lei pode dar também competência ao Senado para aprovar outros nomes, gabarito letra A, que diz... Professor, posso enriquecer um pouquinho, indo para o direito administrativo? Vamos. Essa teoria aqui, ela é revestida pela teoria das agências. A teoria das agências, onde ele tem um poder regulatório, né, uma agência reguladora, e aí o poder legislativo participa também na formação desses atos. Isso é legal. Linkando, né, as teorias, Né? Então, Luiz, para essa primeira questão aqui, dificuldade zero. Constitucional, pois a lei ordinária pode dispor sobre os cargos cujos titulares devem ser previamente aprovados pela referida Casa Legislativa. Agora, um ponto importante é que muitas vezes, e isso é algo muito típico da FGV, ela aponta, em vez de lei ordinária, lei complementar. Em vez de lei complementar, lei ordinária. E aí entra a necessidade do candidato conhecer o texto constitucional. Como nessa linha F nós temos titulares de outros cargos que a lei determinar, aqui não pode ser lei complementar de forma somente alguma. Ordinária. Lei ordinária. Lei ordinária. A lei complementar ela só pode ser usada quando expressamente prevista no texto constitucional. Então, atenção, hein? A FGV, ela adora inserir no texto da questão lei complementar aonde não cabe. E aonde cabe lei complementar, escrever lei ordinária. Um detalhe muito recorrente. Teve um professor, eu não lembro qual o nome dele, ele falava o seguinte, olha, quando foi a professora Lígia, que nós viemos corrigimos uma prova de tributário aqui, ela falou assim, olha, quando o examinador ele escreve lei ordinária,
ele está querendo chamar a atenção de você de alguma coisa, de algo, né, que cabe lei complementar. Porque senão ele coloca a lei, não precisa escrever lei ordinária. Sim, sim. Sim, é legal isso. É. Legal. Só que nesse caso, olha como é que ela foi. A resposta, FGV, ela coloca, ó, pois a lei ordinária. Ela E fez ela não chamar, ó. precisava ter Não falado lei precisava, ordinária. Ela não precisava. Eu só não me lembro aqui. Ah, e olha a letra B, o que diz, ó. Inconstitucional, pois somente a lei. Complementar. Tá vendo só? É Aí. a questão que exige realmente do candidato saber. Lei ordinária na C, né? Lei ordinária na C. Na letra D. Na E, lei federal. Pois é. Você tá Aí, vendo? Então, é uma questão que exigiu realmente lembrar do texto constitucional.